paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais uma EBD. Hoje eu quero falar para os irmãos sobre a nossa lição de número 11. Hoje 13 de junho de 2021. Hoje é o Dia Nacional do Pastor. Parabéns a todos os pastores da nossa igreja, irmãos que nos acompanham, que exercem alguma função, seja evangelista, seja presbítero, ou outros irmãos de outras igrejas que são chamados de anciãos, também sejam bem-vindos e parabéns a vocês por esse trabalho glorioso que o Senhor os tem chamado. Eu peço a você que curta o vídeo, que dê lá o seu like, que compartilhe conosco essa aula para que outros possam ser abençoados e que Deus possa, nesse dia, te abençoar graciosamente no domingo, Dominicus, a expressão latina, dia do Senhor. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos nesta hora, com a sua graça maravilhosa, e que tenhamos uma lição abençoada. Fala ao nosso coração por meio de Jesus Cristo. A lição de hoje vai falar sobre o presbítero, bispo ou o ancião. O texto áureo está em Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade estabelecesse ou ordenasse presbíteros. A verdade prática diz: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração local da igreja. O texto que nós estamos, que vai ser como base da nossa lição, é Tito capítulo 1, do versículo 5, 6 e 7, onde Paulo ordena a Tito que estabeleça presbíteros em várias igrejas de Creta. Era uma ilha com centenas de outras ilhas, então haviam dezenas de igrejas. Então Paulo ordena a Tito que em cada igreja estabeleça presbíteros, ou líderes para comandar a igreja. E aí ele cita algumas características que o bispo ou o presbítero deve ser irrepreensível. Ele diz, o versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso ou de torpe ganância. Depois o texto de 1 Pedro 5, Pedro escrevendo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aí ele fala: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E ele diz: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre esta questão. Para a gente entender mais basicamente este assunto, eu vou ser mais livre do que os irmãos, por certo, já têm estudado a revista da nossa escola dominical, e ela tem orientações pedagógicas maravilhosas. Ela ajuda, eu estou usando a minha digital aqui para os irmãos também quiserem me acompanhar com as suas revistas digitais aí. A importância do termo, a atuação do presbítero e como fazer isso. Eu quero, de forma graciosa, acompanhar os irmãos aí, e eu queria pensar com os irmãos um pouco sobre este assunto. Eu vou usar hoje uma teologia sistemática, eu vou usar a teologia sistemática do Hodgman, que é um grande teólogo pentecostal, da editora Vida. Eu queria me basear hoje na versão dessa teologia para ajudar a gente a entender um pouco estas questões. Inicialmente, eu queria
explicar para os irmãos que a expressão bispo, presbítero e pastor ou ancião, né, é uma expressão dada, ou um título dado basicamente à mesma pessoa. Não há diferença alguma na expressão das palavras. Embora a lição vai falar só sobre o presbítero, o bispo ou o ancião, mas a expressão presbítero é a mesma expressão para ancião, porque o termo grego é presbíteros e refere a uma pessoa de idade, né? É um título dado às pessoas como um elogio ou título de dignidade. Então, pensam comigo. Bispo e presbítero e ancião é a mesma palavra. Ancião é a tradução da palavra presbítero em português e presbítero é o termo grego. Então, normalmente uma pessoa que é chamada de presbítero é uma pessoa mais de idade ou com mais experiência ou que tem um título, ou recebe este título como título de dignidade. A palavra pastor nós já estudamos, né? É aquele que cuida, que guarda o rebanho. E a palavra bispo é um superintendente, é um supervisor. Nós não temos nas Escrituras uma distinção muito clara desses termos, porque eles são aplicados a todo o conjunto de pastoreio da igreja. Jesus, por exemplo, é chamado de o bom pastor. Pedro chama Jesus de o supremo pastor da igreja. Jesus disse, né, que ele tinha misericórdia ou compaixão das pessoas que ele via, porque elas eram como ovelhas que não tinham um pastor. Então, o próprio Jesus recebe esse título. Nós não temos no Novo Testamento uma pessoa chamada de pastor. O título dado às pessoas no Novo Testamento é presbíteros, que normalmente acontece no plural, ou bispo, né? Ou bispos. A expressão grega bispo vai sobrepor, já que a palavra pastor é um título muito ligado à natureza judaica do Antigo Testamento e como a igreja cresce muito entre os gentios. Então, inicialmente, a palavra que mais sobressai é a palavra bispo. Então, no Novo Testamento, as pessoas são chamadas da liderança local de bispo ou de presbíteros, pessoas que fazem parte da liderança das Escrituras. Por exemplo, a palavra presbítero aparece a primeira vez no Antigo Testamento, quando o texto relata que Faraó ordena que suas autoridades acompanhem José no cortejo fúnebre de seu pai Jacó. E o texto diz que foram todas as autoridades do Egito acompanhando o enterro de Jacó. A palavra para autoridade na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, é presbíteros. Então, a palavra presbítero se refere a alguém que é liderança, se refere a uma autoridade, alguém que exerce na igreja alguma posição de comando, de governo, em virtude desta questão. Então, presbítero é geralmente um líder que exerce governo na igreja. Então, vamos começar nossa questão para a gente entender isso. Primeira coisa, os irmãos precisam entender, vou fazer uma revisão aqui, é que todos os crentes são ministros de Deus na questão de servir a Deus. Primeiro, é na questão do sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes, isso não de forma individual, mas em forma coletiva. Todos nós somos chamados para servir a Deus e prestar a Ele sacrifícios de louvor. Então, todos nós estamos ministrando diante de Deus. A palavra ministrar é o termo hebraico diaconia, então é servir. Então, todos nós estamos servindo a Deus em alguma área na igreja que nós chamaríamos de... Então, todos os cristãos são ministros no sentido de servir, de prestar à igreja
né, o serviço de adoração por meio de algum ministério específico ou não na igreja local. Então, todos nós somos, primeiro, por causa do sacerdócio universal. Agora, já os ministérios que são ligados a governo não são distribuídos a todos os cristãos. Os dons espirituais estão disponíveis a todos os cristãos, mas os dons magisteriais, que são os dons elencados em Efésios 4 e 11, o apóstolo, o profeta, o evangelista e o pastor e mestre, são dados especificamente a pessoas. Vejam que Paulo diz que Deus deu uns, não todo mundo é dado, né? Aqui o dom é uma pessoa que tem essa característica de apóstolo, é uma pessoa que tem essa característica de profeta, é uma pessoa que tem uma característica de evangelista. Nós já falamos sobre apóstolo, ele é um enviado, ele é um comissionado por Deus. Nesse sentido, somente os 12 são apóstolos, né? Os outros, quando é dado o nome de apóstolo, como a Barnabé, como a Tiago, é usado no sentido alegórico. Historicamente, a igreja nunca nomeou mais apóstolo, porque não há mais necessidade de apóstolos no sentido de função, porque somente os 12. Hoje nós temos o dom apostólico no sentido de exercer o chamado missionário. Normalmente é alguém que inicia um trabalho e funda em alguma área ainda não evangelizada e começa a partir disso. Então, em sentido genérico, nós poderíamos dizer que Gunavig, Daniel Berg, e John Wesley e muitos outros homens de Deus poderiam ser chamados nesse sentido apóstolo. Os profetas é um outro dom que é dado a alguém que tenha o chamado de Deus para pregar as Escrituras de forma a exortar o povo a voltar para Deus. O profeta é um chamado veemente de Deus para que as pessoas se voltem para Ele, para que abandonem seus pecados. É um trabalho de restauração do povo de Deus quando esses abandonam os princípios das Escrituras. Embora os profetas também podem ter a capacidade de predizer o futuro, como nós temos, ou prever o futuro, né, como nós temos no Novo Testamento, mas especificamente os profetas também vão estar ligados ao exercício do ensino da palavra de Deus. Nós temos os evangelistas, que nós já estudamos também, que é um ministério focado basicamente na estrutura de ganhar almas, é um ministério voltado para fora da igreja. Normalmente um evangelista é acompanhado de dons miraculosos. O exemplo claro de um evangelista assim é Filipe, que ele prega o evangelho e a proporção que ele prega o evangelho, ele opera muitos sinais e maravilhas. E depois os apóstolos vão lá para poder orar e as pessoas receberem a unção do Espírito Santo, mas ele mesmo prega para o eunuco e ora pelo eunuco, o eunuco também é cheio do Espírito Santo, também tem essa experiência. Então, o evangelista é um ministério mais itinerante, que chega em algum lugar, em alguma igreja e faz um trabalho, né, de evangelismo. Nós conhecemos isso como cruzadas evangelísticas, muito comum no meio assembleando, de pessoas que pregam com poder e autoridade, e os milagres chamam as pessoas para que pensam e recebam o Evangelho de Jesus Cristo. Este é um ministério hoje muito raro no nosso meio. Nós tivemos uma experiência agora esses dias com o pastor Hernani Santos, né, que tem essa chamada de pregar o Evangelho por meio de sinais e maravilhas. E depois o outro são pastores e mestres. Na verdade, esse título é dado a uma outra pessoa, porque a expressão outros para pastores e mestres, né, a palavra outros não aparece entre mestres, só aparece entre pastores, só antes de pastores. Então, normalmente, um pastor é um mestre, é alguém que está ligado a essa dupla função de guardar e de ensinar a igreja. O pastor deve ser alguém que tem profundo conhecimento das Escrituras,
que tenha um sábio entendimento das Escrituras para que possa ensinar, para que possa promover o alimento espiritual para seu rebanho. Embora o pastor normalmente aparece nas Escrituras não como um título, né? Você não vê pessoas no Novo Testamento ser chamado de pastor, você vê alguém ser chamado de bispo ou de presbíteros, por causa de ser um título mais para exemplificar a qualidade do trabalho ministerial, no cuidado, no alimento, e que se remete ao próprio Jesus Cristo como supremo ou o pastor da Igreja Universal. Então, a expressão pastores começou a ser usada para se referir aos ministros após a Reforma Protestante. A ideia desses ministros da palavra como pastor é para se opor aos sacerdotes católicos que se chamavam bispo, embora inicialmente seja o título usado pela Escritura para chamar líderes, bispos ou presbíteros. Então, o bispo e o presbítero é a mesma função, é a mesma pessoa, como também é o pastor. Então, a Escritura usa 3 palavras para se referir ao ministro da igreja, aqueles que estão na liderança. Eles são chamados de pastores, porque cuidam, porque alimentam o rebanho. Segundo, eles são chamados de bispo, porque supervisionam, presidem, lideram sobre a igreja. E eles são chamados de presbíteros por causa da idoneidade deles, e normalmente são irmãos mais experientes que têm essas habilidades de aconselhar ou de ajudar a igreja. E como presbítero, eles são os anciãos, como havia uma referência a Israel. Essa prática de chamar a liderança de presbítero, ela nasce no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os anciãos é um conselho de israelitas, né, experientes, conhecedores das Escrituras e mais idosos, né, porque a idade implica também em maturidade, e eles foram à proporção que Israel foi se desenvolvendo, tomando a autoridade para administrar Israel. Enquanto os sacerdotes ficavam focados na ministração e os levitas no templo, os anciãos eram autoridades para julgar questões jurídicas, questões políticas relacionadas à nação. Nós temos, por exemplo, a ideia inicial do Sinédrio, com aqueles 70 anciãos que Moisés escolhe para ajudá-lo a comandar o povo de Deus, a ajudá-lo na liderança, a resolver as questões do povo. Por isso, o Sinédrio mais tarde é formado com 70 anciãos. A palavra Sinédrio é o equivalente, né, àquilo que nós chamamos de corpo de presbíteros, que 1 Timóteo 4,14 diz que Paulo diz que os presbíteros impuseram as mãos sobre Timóteo para o consagrar. Esse presbíterion, que é a expressão grega, é um conselho. A expressão presbítero é também usada para o conselho dos anciãos do Sinédrio. Como também nas sinagogas, cada sinagoga tinha um conselho de presbíteros que eram elegidos pela sinagoga, pelos membros da sinagoga, e esse conselho de anciãos escolhia um dirigente ou um que ia presidir sobre aquela sinagoga, como era o caso de Jairo, que era o presidente ou o líder da sinagoga, como fala as Escrituras. Ou seja, então essa prática nasce lá no Antigo Testamento e ela é seguida no Novo Testamento. Vocês percebem que os apóstolos não detêm o governo da igreja sozinho. Eles sempre estão atuando junto com a igreja. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo e também à igreja de Éfeso, a grande parte dos apóstolos não estava, ou quase nenhum apóstolo estava em Jerusalém. Né? Quem ficou comandando a igreja de Jerusalém foi Tiago, irmão do Senhor. Isso está muito claro quando a gente olha para o concílio de Jerusalém em Atos 15. Nós temos lá os presbíteros reunidos, que são os anciãos
da igreja, mas os apóstolos, Pedro é o apóstolo-chefe dos 12. Os apóstolos não assumiram um cargo de função na igreja local, porque logo eles se espalharam pelo mundo levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a igreja, a liderança local ficou nas mãos dos presbíteros, pastores e bispos, que são as mesmas pessoas. A palavra mais usada no Novo Testamento para liderança é a palavra presbíteros. Paulo faz uma distinção de presbítero regente e presbíteros docente, quando ele escreve, né, que os presbíteros são dignos de dupla honra. Principalmente aqueles que trabalham, que labutam na pregação e no ensino do Evangelho. Então, todo superintendente, todo bispo é um presbítero. Mas nem todo presbítero é um superintendente, nem todo ele está ligado à pregação do Evangelho. Então, existe aqueles presbíteros regentes que lidam com as questões administrativas da igreja e existe aqueles presbíteros docentes que estão ligados ao ministério da palavra, que nós chamamos de pastor. Eclesiologicamente, a palavra eclesia, né, que é igreja, daí a palavra eclesiologia. A eclesiologia, ou a forma de governo de uma igreja, ela tem mais a ver com a sua história do que praticamente com a interpretação pura das Escrituras. Existem igrejas que têm bispos e diáconos, existem igrejas que têm pastores e diáconos, e em algumas questões o evangelista. Existem igrejas que existe só presbíteros e não tem a função, o nome de pastor. Essa é uma questão puramente histórica e a gente, quando vai para as Escrituras, a gente vê que isto é uma questão mais de prática, de acomodação a conceito, do que praticamente a expressão exata das Escrituras. Por exemplo, nós temos nas Escrituras pessoas que exercem liderança e é chamado de evangelista, como foi o caso de Timóteo, embora Timóteo também fosse pastor em Éfeso. Nós temos caso de irmãos que são chamados de presbítero. Pedro, escrevendo a sua carta, ele chama a si mesmo de presbítero, se referindo àqueles irmãos que lideravam as igrejas que ele estava escrevendo, espalhada por diversas partes do Império Romano. Ou seja, a forma como nós vamos entender isso está muito ligado a, basicamente, a cultura em que nós acomodamos nossos conceitos do que uma interpretação muito clássica das Escrituras. Algumas igrejas têm sua liderança maior e chama isso de concílio, como é chamado, por exemplo, as igrejas presbiterianas, que se chama Supremo Concílio. As igrejas batistas e as igrejas Assembleia de Deus usam a palavra convenção, que é sinônimo da palavra concílio, e outras igrejas, por exemplo, chamam a sua liderança maior de presbitério. É tudo a mesma coisa, só são designações diferentes e talvez o entendimento diferente de governo. Por exemplo, nas Assembleias de Deus, nós temos o pastor, ou os pastores, nós temos o evangelista e nós temos o presbítero e temos o diácono. A ideia inicial é que entre presbítero, pastor e evangelista não exista nenhuma hierarquia. Por quê? Porque o presbítero e o evangelista e o pastor podem praticar os mesmos atos. Todos batizam, todos pregam, todos expõem as Escrituras, todos operam. Os presbíteros podem comandar uma igreja local, podem dirigir congregações e podem fazer todos os atos que um pastor faz, como também um evangelista. Embora os nomes podem designar funções diferentes, mas o título diz respeito a uma mesma coisa. Todos estão focados em pregar e ensinar a palavra de Deus, cada um com sua ênfase.
E, embora nós admitimos essa variação entre evangelista, porque o evangelista deveria ser uma classe diferente por causa da natureza do trabalho que ele faz com o evangelismo, mas isso acabou se tornando e acomodando a uma ideia de crescimento ministerial, né? A pessoa inicia sua chamada talvez como diácono e depois como presbítero. Depois, com um tempo, ele vai crescendo e aprimorando o seu entendimento, a igreja local o leva a evangelista. E depois, a partir do seu crescimento, experiência e pelos frutos que demonstram, por exemplo, ele é levado ao pastorado. Embora isso seja bom na visão prática, mas precisa se entender que não há hierarquia entre presbítero, evangelista e pastor. Todos eles são irmãos chamados por Deus para ajudar a ministração da palavra de Deus. Todos nós fomos chamados para ensinar as Escrituras, para visitar, para orar pelas pessoas. Quando Tiago diz que quando alguém está doente deve chamar os presbíteros, ou seja, qualquer um que nessa designação, presbítero, pastor ou bispo, né, que são a mesma coisa, deve exercer a fé por meio da oração e da unção com óleos. Ou seja, toda a liderança da igreja, não é especificamente aquela pessoa que tem o título de presbítero, porque pastor e presbítero deveria ser a designação dada a uma mesma pessoa. Então, isso é basicamente uma questão de eclesiologia e não tem a ver basicamente com a questão de interpretar puramente as Escrituras, porque as discussões são muito amplas nesse sentido. Então, Paulo enumera uma lista de qualificações, tanto em Timóteo como em Tito, das pessoas que deveriam ser selecionadas para o trabalho de presbítero da igreja, ou de pastor, ou de bispo da igreja. Deve ser alguém que tenha uma fé sincera, porque sem essa fé sincera ele não poderá nem ensinar os outros. Deve ser alguém que tenha uma consciência pura, ou uma boa consciência. Isso diz respeito ao comportamento, ou seja, todos os atos praticados por aquele presbítero, ou aquela pessoa que tem a vocação para a liderança, precisa estar em harmonia com a sua consciência, que é o tribunal interior que Deus colocou em cada um de nós, que deve estar cravado na palavra de Deus como princípio para reger nossa consciência, e nós devemos fazer constantemente essa autoanálise, essa introspecção, se nós estamos vivendo com a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque o presbítero, o pastor, precisa ter uma vida irrepreensível diante de Deus, ele precisa ter uma vida que agrada a Deus, por isso uma fé sincera, uma consciência limpa, ele precisa exercitar a si mesmo na piedade. A palavra exercitar, treinar, é literalmente a palavra ginásio, de onde nasce a palavra academia. Então ele precisa ter um ensino que é segundo a piedade, ele precisa ter um ensino devoto, ele precisa ter uma religião pura, santa, que agrada a Deus. E as qualificações que Paulo enumera, por exemplo, em Timóteo, também em Tito, é uma característica que todos os crentes devem ter, mas principalmente aqueles que lideram. Devem ser marido de uma só mulher, ordeiro, não pode ser falador, não pode ser alguém que o álcool domina ou alguém que não consegue, né, manter-se longe dessas práticas. Não pode ser alguém que não tenha capacidade de liderar, de tomar decisões. Por isso ele precisa governar bem a sua casa para então governar a casa de Deus. Ele precisa ter filhos obedientes, ele não pode ter filhos bagunceiros, porque ele não terá condições de ensinar alguém a obedecer às Escrituras se ele mesmo não consegue ensinar sua família. Por isso, Paulo enumera estas questões. Outra coisa está... Como é então que
que a gente reconhece isso, como isso é feito em sua ordenação. Eu vou falar um pouco sobre isso e depois eu quero citar Timóteo como estudo de casos sobre esta questão. Então, um presbítero, ele é designado, ele é ordenado, ele é constituído. Assim como Jesus escolheu e designou os 12 apóstolos, ou seja, eles foram consagrados, como também designou os 70. A mesma coisa, as pessoas são separadas para o exercício de suas funções. Veja, o próprio apóstolo Paulo foi consagrado, foi chamado, foi instituído por Deus, mas ele recebe a imposição de mãos de Ananias para poder iniciar o seu chamado apostólico. Depois, o próprio Paulo e Barnabé, em Atos 14, 23, eles vão designar presbíteros em cada igreja, depois de ter orado e jejuado. Então, eles vão designar presbíteros. A própria palavra, né, eleitos ou ordenado, é literalmente eleito com imposição de mãos. Então, a imposição de mãos mostra que aquelas pessoas receberam a autoridade de Deus. Veja, por exemplo, a questão de Timóteo. Né? Primeiro, Paulo instrui a Tito a ordenar em cada igreja presbítero, né? Com as suas funções específicas. E depois Timóteo, ele mesmo é ordenado. Paulo diz em 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom de Deus que há em você. Ele fala que foi dado por mensagem profética e por imposição de mão dos presbíteros. Na verdade, é do presbitério, porque a palavra grega aqui é literalmente presbiterium. Então, ele foi designado, ele foi ordenado, e aqui por uma imposição de mãos. E quando ele estava sendo consagrado, houve manifestações proféticas do dom de Deus, que falou a respeito dele, do seu ministério, como também houve em Atos 13, quando os profetas e doutores estavam orando e jejuando, então o Espírito Santo fala por meio de alguém, ou pelo dom de profecia, ou por um profeta que estava naquela reunião, e aí diz que Paulo deveria ser enviado, e naquele instante o Espírito Santo os enviou para o trabalho entre os gentios. Paulo e Barnabé, então, são enviados por isto. Então, veja só, aqui Timóteo está sendo consagrado, existe profecia a seu favor, e o texto diz que na hora em que ele recebe a imposição, ele também recebe o dom, o charisma, né? O dom da graça de Deus para desempenhar o seu ministério. Esse dom aqui, por certo, está ligado à sua capacidade de exortar, de ensinar a palavra de Deus, porque Paulo constantemente diz para Timóteo, né, não se intimidar, né, não fraquejar, para que ele possa pregar com autoridade, para que ele possa pregar com toda a ousadia a palavra de Deus, para ele não ficar intimidado com as pessoas, mas que ele deveria pregar e ensinar a palavra de Deus. Ou seja, ele recebe a imposição de mãos, nessa hora esse dom é despertado nele por meio da operação do Espírito Santo, e ocorreu a manifestação da presença do Espírito Santo por meio da profecia sendo dita a seu respeito. Aqui está um legítimo caso de uma consagração de alguém ao presbitério da igreja ou ao pastorado da igreja. Existe a imposição de mão de um colégio, de um grupo, de um conselho de presbítero ou de pastores que impõe a mão sobre Timóteo. Alguém entre eles é usado por meio do dom profético para exortar, consolar ou estimular o ministério de Timóteo. E também Deus, nesse momento, concede um dom que se torna o dom pelo qual ele vai exercer o seu ministério. Grande parte dos pastores que são consagrados ao ministério tem essa experiência. Foi assim comigo, fui consagrado por um grupo de pastores,
no momento em que eu estava sendo consagrado, Deus usou alguns desses pastores para falar comigo por meio de mensagens proféticas. Isso mostra, isso evidencia a presença do Espírito Santo na inspiração da manifestação dos dons de profecia no momento da consagração. Embora isso não é uma regra geral, mas isso aconteceu com Timóteo. Então ele estava sendo consagrado, designado para um papel por meio da imposição de mão. E agora, vejam, então o presbítero, do qual Timóteo agora faz parte do comando, né? E Timóteo também é chamado de evangelista, mas como ele vai comandar a igreja, ele também é um pastor, porque, irmãos, a gente às vezes não entende, a gente confunde o dom com o ofício e o cargo. Então veja, Paulo disse que ele era pregador, que ele era apóstolo, pregador ou evangelista e doutor dos gentios. Então ele era apóstolo, ele era evangelista e ele era o pastor dos gentios. Essas três designações, na verdade, só está especificando a natureza do ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque às vezes alguém é um pastor na função, mas o dom dele é evangelista. Às vezes ele é pastor na questão da função, a gente precisa entender isso, na questão da função, mas o dom dele é profeta, o dom dele, por exemplo, é mestre. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque nós confundimos muito por causa das designações modernas. O certo seria, talvez, né, as pessoas se chamassem presbíteros ou bispos. Então, a gente precisa entender que o pastor só se tornou esse título dado a pessoas depois da reforma. Porque o nome anterior, antes da reforma, e como era no Novo Testamento, era bispos e presbíteros. Mas logo o pastor, como aquele que exercia o ministério de ensinar as Escrituras, porque num grupo de presbíteros, sempre acabava um que tinha um dom maior do que o outro. Por exemplo, Barnabé e Paulo estão juntos, mas a gente nunca vê Barnabé pregando, a gente vê Paulo pregando. A gente vê Pedro e João juntos, a gente nunca vê João pregando, a gente vê Pedro pregando. Pedro tinha um dom maior do que João no sentido de pregar, embora João também fosse apóstolo, mas Pedro sobressaía. Nós temos, por exemplo, a igreja de Jerusalém, e acaba que Tiago sobressai como líder na Assembleia de Atos de Jerusalém, no Concílio de Jerusalém. Nós temos os apóstolos, temos os anciãos da igreja, temos toda a igreja participando, mas Tiago acaba presidindo aquela reunião e ele no final, eu julgo bem que nós façamos isso, e todo mundo acatou sua proposta, e ele acabou seguindo. Pedro fala, Paulo fala, os outros irmãos falam, e Tiago é o que preside, é o que dirige aquela assembleia. E historicamente, Tiago é quem vai pastorear realmente a igreja de Jerusalém. Quando Paulo retorna em Atos 21 para Jerusalém, ele diz que não vê lá nenhum dos apóstolos. Quem recebe eles são os anciãos e Tiago, que ainda está na liderança daquela igreja. Então, Tiago, por certo, era também um presbítero da igreja, mas que sobressaía, porque é natural, num grupo de obreiros, né, um sobressai. Então, esse um que sobressai acaba sendo o presbítero regente, ou que preside sobre eles. Por isso que a figura do bispo logo sobressai no segundo, terceiro século, e acaba, né, assumindo essa função de ascensão, de governo sobre as igrejas, né? Às vezes sobre uma igreja, às vezes sobre um grupo de igrejas. Embora no Novo Testamento sempre essa função está acomodada à igreja local. Então, presbíteros, autoridades, anciãos, ou conselhos, ou líderes, é uma referência à mesma questão. Veja comigo,
No Novo Testamento, nós temos nos evangelhos a menção dos anciãos, né, ou presbíteros judeus. Nós não temos menção nas epístolas dos presbíteros. No livro de Atos, nós temos 10 referências aos presbíteros da igreja no livro de Atos. 8 delas se referem aos presbíteros da igreja de Jerusalém. Eles são mencionados primeiro com relação à Judéia, sempre que são, né, mencionados. E sempre que as igrejas, quando Paulo, por exemplo, vai enviar as ofertas para Jerusalém, essas ofertas são enviadas aos presbíteros da igreja de Jerusalém pelas mãos de Barnabé. Ou seja, eles formavam um grupo da igreja oficial que era responsável por administrar essa ajuda financeira para toda a Judéia. Então, os presbíteros formavam um grupo distinto dos apóstolos como autoridade para agir na igreja, embora, né, em concordância com eles. Depois do concílio, os apóstolos e presbíteros, né, decidem enviar irmãos que também eram presbíteros e também eram profetas, né, como o caso de Silas, para consolar a igreja e transmitir a decisão deles. E como eu falei, Tiago não apenas presidia o conselho da igreja de Jerusalém, era também reconhecido como o líder daquela igreja. As informações que nós encontramos em Atos mostram que quem comandava as igrejas locais eram os presbíteros. E Tiago é chamado um desses líderes ele se torna o primeiro entre os iguais, assim que vai nascer o governo episcopal, né? A palavra bispo é episcopos, esse governo de né, ou o governo do bispo. Logo o bispo assume essa posição de liderança, porque num grupo de vários, acaba realmente sobressaindo. E daí que nasce, por exemplo, o governo episcopal. Nós temos o governo das igrejas batistas, que é um governo democrático, onde a igreja toma as decisões. Nós temos o governo presbiteriano, que é um governo oligárquico, né, onde um grupo de presbítero que toma as decisões da igreja. E nós temos o governo episcopal, onde o pastor que toma as decisões na igreja. Nós temos esse governo democrático nas igrejas batistas, o governo oligárquico na igreja presbiteriana e o governo episcopal na igreja Assembleia de Deus. Mas veja, mesmo numa Assembleia de Deus, onde o pastor, né, é o governo de um só, ele nunca toma as decisões sozinhas, é sempre um grupo de presbíteros, porque essa é a visão do Novo Testamento. Sempre as decisões da igreja devem ser colegiadas. As decisões são tomadas com o ministério da igreja, com, né, presbíteros, evangelistas e pastores, que poderíamos chamar de ministério ou de presbitério, né? O nome não é importante, o que vão decidir basicamente um governo coletivo, colegiado da igreja, para poder tomar decisões mais acertadas. E as decisões mais específicas, por exemplo, decisões que dependem de toda a comunidade, então se reúne toda a igreja e toda a igreja participa dessas decisões. Por isso nós temos essa percepção de governo nas Assembleias de Deus. Nós temos também, por exemplo, nas epístolas, né, também são mencionados os presbíteros. Nós temos, Paulo menciona isso na carta de Timóteo 2 vezes, e ele se refere àqueles presbíteros que lideram bem, né, que devem ser dignos de dupla honra, principalmente aqueles que labutam no ministério da igreja. Então, presidir aqui é pregar e ensinar e lidar com a administração da igreja. Na verdade, todos os presbíteros lideram, segundo o apóstolo Paulo, todos supervisionam ou são superintendentes, mas alguns superintendentes têm a responsabilidade adicional de pregar e de ensinar. Então, eles são episcopos, eles são bispos, eles são presbíteros, e eles se tornam superintendentes para pastorear a igreja de Deus. Então, a expressão pastor, bispo, ancião,
e presbítero se refere a uma única pessoa, ou a uma mesma função, embora algumas igrejas tenham uma distinção funcional desses títulos. Ok, irmãos? Agora, vamos analisar basicamente uma divergência que nós temos sobre estas questões. Nem todas as pessoas, nem todas as igrejas, embora não usem os mesmos títulos, né, para se referir a esses chamados, mas é importante que a gente entenda que é muito importante para uma igreja local ter um governo bíblico. É muito importante que cada vez mais o pastor se destaca como alguém que conhece as Escrituras e, junto com o presbitério da igreja, possam ensinar todo o rebanho. A função dada para esse grupo de irmãos, de pessoas que lideram a igreja, é que elas trabalham na preparação da igreja para o ministério, para o serviço, para as suas ministrações. Então, eles lideram, eles ensinam e eles protegem a igreja dos falsos ensinos, dos lobos que queiram trabalhar e atrapalhar na igreja. Então, pensa comigo. Então, esses títulos são títulos de liderança e títulos de autoridade por causa da natureza do ensino das Escrituras. Essa autoridade não é inerente à pessoa, essa é uma autoridade das Escrituras, é por meio das Escrituras, é Deus quem concede, é Deus quem dá. O pastor por si mesmo não tem poderes algum, nem o presbítero, nem o evangelista. Quem dá isso é Deus. Mas tudo isso é feito mediante a autoridade das Escrituras, que é a autoridade final. Os pastores não são maiores do que as Escrituras estão acima de todos nós, e todos nós devemos ser governados pela palavra de Deus e servindo como exemplo para o rebanho. Mas como se trata de um trabalho de autoridade, a gente não vê, por exemplo, nas Escrituras, esse ministério sendo dado às mulheres. Você olha para as Escrituras e você não encontra isso. Todas as vezes que a expressão bispo, presbíteros, anciãos ou pastor está ligado ao exercício de ministérios dado aos homens. Dois textos das Escrituras são usados para poder a gente ter cautela com relação ao ministério feminino. Um está em 1 Coríntios 14, que Paulo diz que a mulher deveria ficar em silêncio na igreja, e ele usa isso no contexto das profecias, de julgar a profecia, e esse é um contexto que necessita de uma autoridade magisterial, né, de magistério, e normalmente isso é dado aos presbíteros para julgar se há uma controvérsia ligada a uma profecia, se é ou não de Deus. Isso é dado aos homens, esse tipo de... Então, nesse contexto de julgamento doutrinário, cabe aos irmãos da igreja. Depois, Paulo trata disso especificamente também em 1 Timóteo, quando ele, no contexto do culto, né, ele disse que as mulheres não deveriam ensinar, né, a mulher não deveria ensinar o homem, porque o ensino, nesse sentido, ele implica em autoridade. Isso não quer dizer que as mulheres não podem abrir a boca na igreja, que não podem ensinar, não é isso, né? O que Paulo está dizendo é que quando se trata de um ensino autoritativo, né, um ensino que diz respeito a formatar a doutrina da igreja, a pôr os limites do ensino na igreja e a coordenar, a ordenar as questões, são autoridade dada aos pastores da igreja, aos presbíteros da igreja ou os chamados anciãos da igreja, que é a mesma coisa. Mas isso não implica dizer que as irmãs não possam ensinar as Escrituras, que elas não possam pregar as Escrituras, mas sempre isso é feito debaixo de uma liderança de seus maridos. Nós temos nas Escrituras vários exemplos disso. Por exemplo, a gente vê Áquila e Priscila,
Priscila e Áquila estão ensinando Apolo sobre o caminho, embora eles o fazem em um contexto mais privado, mas Priscila não faz isso sozinha, ela faz isso debaixo da autoridade de seu marido, ela ajuda seu marido em seu ministério. Nós temos várias mulheres na igreja agindo dessa forma e ajudando. A gente vê, por exemplo, primeiro as diaconisas, né? É uma expressão que aparece lá em 1 Timóteo, quando Paulo diz das qualificações do bispo ou do presbítero, depois ele fala dos diáconos, logo após ele também fala das mulheres. Essas mulheres, alguns entendem que são as esposas dos diáconos, mas esse entendimento não fica muito claro, porque senão Paulo também deveria falar das qualificações das esposas dos bispos, porque também seria mais necessário do que as qualificações das esposas dos diáconos. Então, não é isso. Na verdade, historicamente falando, a igreja primitiva tinha diaconisas, né, que serviam e ajudavam, e elas trabalhavam especificamente com o trabalho de mulheres. Elas ajudavam a igreja. Os documentos diziam que elas eram intermediária entre a liderança da igreja e as mulheres, né? Elas acompanhavam mulheres, elas aconselhavam mulheres. Por exemplo, o discipulado, que era chamado de catecúmeno, era feito, né, das mulheres, eram feito por irmãs da igreja. As irmãs mais idosas, elas discipulavam as mulheres mais novas, conforme Paulo relata em Tito. Ou seja, elas tinham um trabalho na igreja e quando ela exercia alguma obra de ensino, elas estavam debaixo da autoridade do marido. Não é uma questão cultural, né? A interpretação de que isso é cultural é extremamente desonesta. Paulo diz em 1 Coríntios 11 que assim como Deus é o cabeça de Cristo, assim o homem é o cabeça da mulher. Isso é na questão de liderança, né? Cristo não é menor do que o Pai, porque o Pai é a cabeça, nem a mulher é menor do que o marido. É uma questão de funções e papéis que Deus estabeleceu. Paulo diz que a mulher deve ser sujeita a seu marido, ou seja, né, como ela pode em casa ser sujeita a seu marido, e na igreja ela é a pastora de seu marido. Normalmente isso é feito quando as irmãs assumem essas posições de ministério, elas sempre estão relacionadas com seus maridos na igreja. Por exemplo, nós temos em Lucas 8,3 as mulheres que viajavam com Jesus e ajudavam a sustentar o seu ministério. A mulher samaritana que pregou para a cidade de Samaria. Nós temos a Maria que abre a sua casa para a igreja se reunir e assim como também Ninfa em Colossenses 4,15, onde a igreja reúne em sua própria casa. Muitas delas se entregavam a obras sociais, como Tabita ou Dorcas, que por certo era uma diaconisa. A lista que o apóstolo faz em 1 Timóteo 5,10 sobre as viúvas, né, que são inscritas, né, basicamente mulheres mais idosas, queriam trabalhar como diaconisa no trabalho da igreja. Outras abriam suas casas para poder receber os apóstolos, como era o caso de Lídia. No caso de Priscila e Áquila, em Atos 18:26, que exercia o ministério em comum com o marido para ensinar, era um trabalho feito mais privado. Nós temos a diaconisa Febe, que servia. Na verdade, no grego não existe uma palavra feminina para diácona. Não existe diaconisa, né, no grego. O diácono mulher ou o diácono homem. É uma palavra única no grego. Então, essa mulher servia, a palavra usada aqui é diácono, na igreja de Crencreia. Nós tínhamos colaboradoras em Romanos 16:12, que Paulo a chama de Trifena e Trifosa, mulheres que trabalhavam arduamente no Senhor, no trabalho do Senhor.
Nós temos mulheres que acompanhavam seus maridos em seus ministérios. Em 1 Coríntios 9:5, Paulo diz que nós também não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Ou seja, as esposas dos apóstolos e a esposa de Pedro estavam com eles enquanto exerciam seus ministérios para ajudar e para apoiar o apostolado ou o ministério dos seus maridos. Paulo fala em 1 Coríntios 11:5 que a mulher ela ora e profetiza na igreja, então ela ora e profetiza num ambiente público e misto. Filipe tinha filhas que eram profetisas, né, em Atos. Em Filipenses 4, 2 e 3, Evódia e Sintique, mulheres que Paulo chama de cooperadoras, cooperavam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores. Aqui, essas mulheres são cooperadoras, estão no trabalho da igreja, ativas no ministério da igreja. Como também Paulo diz em Romanos 16:3, que Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo. Isso prova que as mulheres eram ativas na igreja. Ou seja, o ministério das mulheres foi primordial para o trabalho da igreja primitiva. Então nós temos mulheres apoiando com cooperação e auxílio, na assistência financeira, na abertura de casas para oração e hospitalidade, compartilhando e unindo o ministério, entre outros. Aqui, não há menção de mulheres como principais líderes ou em função de autoridade. Elas colaboram, elas ajudam na pregação do Evangelho, mas elas estão sempre debaixo da autoridade de seus maridos ou de seus pastores. Algumas igrejas não deixam as mulheres pregarem em um culto público. Mas não há razão nenhuma para isso. Se a mulher que está pregando está debaixo da autoridade de seu marido, como também da autoridade de seus pastores. É estranha a noção bíblica de que uma mulher recebe um título de autoridade para exercer na igreja a autoridade sobre homens. Sempre elas estão ligadas a ministério de ensino a outras mulheres na igreja, embora elas podem pregar a palavra de Deus, porque elas também podem evangelizar por meio da pregação, não no ensino que implica em autoridade. Por exemplo, nós estamos estudando uma revista que implica em ensino mais autoritativo, que diz respeito aos dons e ministério da igreja, onde os pastores, presbíteros e evangelistas da igreja que estão ensinando. Então, nós entendemos que não caberia bem às irmãs ensinar tal assunto. Mas em assuntos mais devocionais, as irmãs vão estar aqui ensinando publicamente para todos nós aprendermos a palavra de Deus. Mas no que diz respeito à autoridade no ensino, que envolve liderança, que envolve estabelecer limite e ensino autoritativo, a Escritura não dá às mulheres. Paulo diz, e a base de Paulo para isso é que isso é assim desde a criação. Então, o que se estabelece na criação não deve ser mudado. E Paulo diz o seguinte, que primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ou seja, há um princípio espiritual que Deus estabelece para que o homem assuma a liderança e a mulher seja uma auxiliadora, alguém que acompanha, que ajuda seus maridos. Mas o mesmo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2:12, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Ou seja, mesmo no caso de Áquila, que está ensinando a Apolo, ela não está exercendo a autoridade sozinha sobre Apolo, ela está recebendo uma autoridade derivada do seu marido para poder juntos ajudar no ensino na igreja. Então, uma irmã pode sim pregar publicamente em um ambiente misto, mas que esteja sendo liderada pelo pastor ou por seu marido. Então, por quê? Porque ensinar, principalmente nas epístolas pastorais, tem sempre
o sentido restrito de uma instrução doutrinária autorizada. Por isso, John Wesley, interpretando esse texto, diz que a mulher não deve usurpar a autoridade do homem em um ensino público. Por isso, Paulo está se referindo, né, ao silêncio como uma atitude apropriada para receber a instrução. Em conformidade com isso, o apóstolo acrescenta em 1 Coríntios 14:40 que as mulheres, né, não devem julgar as profecias ou não falar nesse momento. Por quê? Porque nesse momento diz respeito à direção doutrinária e autorizada na igreja. E essa interpretação está de acordo com toda a Escritura. E para reforçar isso, Paulo diz, né, que primeiro foi formado Adão e depois Eva. E a questão está aqui exatamente porque Paulo diz que quem foi enganado foi Eva e não o apóstolo Paulo. Não quer dizer, e não Adão, perdão. Isso não quer dizer que uma mulher, que um homem não possa ser enganado. Mas pela natureza do ministério, uma mulher teria mais propensão a ser enganada pelo diabo do que o marido, que tem a autoridade dada por Deus. Isso é um argumento que o apóstolo Paulo diz. Agora, usualmente, irmãos, às vezes as pessoas chamam, né, algumas irmãs que auxiliam os seus maridos, que são pastores, de pastoras. Bom, vamos pensar isso. Primeiro que o título pastor, ele é dado, na verdade, ele nunca é dado como função. Nós usamos isso em virtude da designação depois da reforma, mas ele também é um título dado mais pela atividade. Por isso, Paulo diz em Atos 20, né? Pastoreai a igreja de Deus. Então, a atividade é pastorear, e a função lá é presbítero e bispo. Então, às vezes, de forma genérica, de forma figurativa, a esposa do pastor é chamada de pastora. Isso não quer dizer que ela é consagrada, não quer dizer que ela tem autoridade sobre o rebanho de Deus, como tem o seu pastor, mas isso dá a ela, se ela tiver também a habilidade de ensinar, como Áquila tinha, como Priscila tinha com Áquila, dela poder ajudar o marido no ensino das Escrituras para as irmãs, né, para acompanhar especificamente aqueles ministérios femininos e que depende de uma pessoa que tem uma chamada para isso. Às vezes não vai ser a esposa do pastor, vai ser uma irmã da igreja que tem essa conotação, e às vezes as pessoas vão chamar, né, principalmente as esposas de pastores ou irmãs que têm essas habilidades de pastora. Esse é um sentido moderno do tratamento, embora não exista pecado nisso, e as pessoas fazem por um respeito ou por carinho, mas isso não quer dizer que essas irmãs sejam pastora ou que exerçam alguma atividade, já que a palavra pastor é uma palavra que expressa mais atividade do que propriamente título. Agora, existe então nessa questão basicamente dois extremos. Um extremo onde a mulher só ensina para mulheres, ela não fala em nenhum ambiente misto. Essa é uma teologia que nasce mais do preconceito, porque a gente vê a mulher falando em ambiente misto no Novo Testamento, ela profetiza na igreja em ambiente misto, né? Ela profetiza em ambiente onde tem homens, e a gente vê uma mulher instruindo outro homem junto com seu marido, não de forma, não fora dele, não distante dele. Então, essa visão de que a mulher nunca fala, nunca prega, e que ela, por causa da submissão, tem que ficar calada e que ela não pode falar publicamente em ambiente misto, é uma visão mais preconceituosa do que uma interpretação clara das Escrituras. A segunda questão, né, no outro extremo, é quando as mulheres são consagradas, né, dando a elas a autoridade pastoral para comandar igrejas locais. E isso tem sido muito comum, né, em igrejas anglicanas,
igrejas presbiterianas norte-americanas, a PSI. Isso tem acontecido em várias outras denominações que consagram pastoras nesse sentido. Nós não conseguimos, irmãos, encaixar essa prática biblicamente, porque biblicamente isso é dado aos homens e os textos são claros. Mas a gente vê as mulheres agindo como auxiliadoras em todos esses ministérios. Então, elas não têm a autoridade final, mas elas têm uma autoridade derivada quando estão auxiliando o apóstolo Paulo. Então, elas são colaboradores no Evangelho. Elas são como Andrônico e Júnia, que eram um casal que ajudava os apóstolos na pregação do Evangelho, e são citados no meio deles. Não quer dizer que eles eram apóstolos, porque isso não existe a não ser os 12. Ou seja, o fato das mulheres estar agindo junto com debaixo da autoridade de seu marido e da autoridade do presbítero, do pastor local ou dos pastores locais, do ministério local, essas mulheres podem pregar e ministrar ao povo de Deus, porque isso não tem nada a ver. O John Pipe entende assim, e tantos outros teólogos, até mesmo de linha reformada, compreende dessa forma, mas não dando a elas consagrações absoluta e nem reprimindo. Então a irmã pode pregar no culto de domingo à noite, né? Ela pode pregar sobre tantos assuntos. Nós temos hoje mulheres que são professoras de seminários reformados, seminários pentecostais. Nós somos doutoras e mestres, né, da igreja. Nós conhecemos, por exemplo, à luz da história da igreja, nós temos os pais da igreja, mas nós temos a chamada mães da igreja. Uma delas foi Perpétua, que era discípula de próprio Jerônimo, a quem ele ensinou teologia a ela, e ela ministrava as pessoas, né, debaixo da supervisão dos bispos daquela região. Ela não exercia função, ela não foi consagrada a bispa, a presbítera, ou apóstola, ou a pastora, mas era uma irmã que detinha a autoridade derivada do bispo, né, no caso de Jerônimo, e ela pregava e ele a ensinava sobre a palavra. Houve várias outras mulheres que eram discípulas de grandes pais da igreja e que cresceram como teólogas da igreja, e que escreveram no seu tempo e que serviram a igreja local, mas elas não exerceram um papel de liderança, de formatação ou de comando na igreja local, a não ser que estivesse ligado ao ministério feminino da igreja. Nós temos esse testemunho de Daquê, que é uma obra escrita do ano 70 a 120 depois de Cristo. Nós temos esse testemunho na escrita de Clemente, que foi escrita basicamente no século I. É possível que esse Clemente seja o Clemente que é citado nas Escrituras como aquele que acompanhou o apóstolo Paulo, que dizia que as mulheres tinham dons carismáticos, que profetizavam na igreja, que exerciam o papel de diaconisa na igreja local e que elas podiam falar debaixo da autoridade de seus pastores e exerciam essa função com mais liberdade. Veja, embora a discussão pareça ser moderna, como diz Salomão, né, não há nada novo debaixo do céu. São pessoas que exerceram funções importantes na igreja e que eram mulheres, mas não recebiam o título. Tomara que você, nesta manhã, aprenda e entendeu tudo o que eu quis lhe ensinar. Presbítero, ancião, bispo e pastor é um título dado à mesma pessoa, às mesmas funções. Não existe hierarquia entre presbítero, entre pastor, entre evangelista ou entre o presbítero. Todos eles exercem funções na igreja. Repetindo, na Assembleia de Deus do Brasil, nós usamos a designação presbítero, porque quando você olha para a Escritura, parece realmente que há uma designação, uma separação entre o bispo e o presbítero. Por isso a gente encontra presbítero no singular, bispo no singular, né? e o presbítero e presbíteros no plural. E historicamente falando,
os presbíteros dentre os presbíteros, aquele que sobressaía na liderança, foi logo se destacando como bispo. Então o bispo acabou assumindo um papel um pouco distinto do presbítero, embora não houvesse hierarquia, mas ele acabava liderando a igreja e presidindo a igreja, e embora em parceria, como também tomando decisões colegiadas com os outros presbíteros e bispos da igreja local. Deus então possa abençoar você. Eu quero convocar você para contribuir nesta hora, que Deus possa abrir seu coração para que você possa contribuir no reino de Deus, que você possa plantar, semear nesta manhã gloriosa. Se você tem uma dificuldade, pode nos mandar um e-mail, né? No nosso site tem o e-mail da igreja, marcasdoevangelho.com.br. Você pode acessar o nosso Instagram, o nosso Facebook, ou você pode mesmo no site fazer o seu comentário ou solicitar alguma informação sobre a igreja. Debaixo do nosso vídeo aí tem também as nossas informações para que você possa contribuir e perguntar também o que você queira saber sobre estas questões. Deus possa abençoar você, Deus possa ajudar a sua família, Deus possa abrir sua mente. Nós precisamos ter o cuidado para a gente não ser dogmático em tantas coisas, né? E defender um tipo de governo porque achamos que o nosso governo é melhor do que outros. Todos os tipos de governos têm suas dificuldades. Um governo onde a igreja que decide tem sérias dificuldades. O governo onde um grupo só define a despeito da igreja tem suas dificuldades. Um governo que um só decide a despeito da igreja também tem dificuldades. Nós não temos um plano perfeito. Mas num governo onde, mesmo que um só decida, mas que procura agir de forma colegiada e no temor do Senhor e junto com a igreja, será uma bênção. Eu acho que a junção dos três governos, né? As decisões mais simples, eu acho que um episcopo, um governo onde um comanda, é muito mais rápida. As decisões um pouco mais complexas, né, tomada em colegiado com um grupo de irmãos, seja um conselho ou o ministério da igreja local, ajuda muito. E uma decisão que envolve, por exemplo, a compra de um terreno, ou decisões mais estratégicas da igreja, deve envolver não só o pastor, não só um grupo do conselho, ou de presbítero, ou do ministério, como também toda a igreja. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado nesta manhã por essa aula. Opera, Senhor, as tuas obras em nós e por meio de nós, e ajuda-nos a entender o que é, Senhor, a liderança local e como nós agimos, Senhor, e que isso não seja para a gente um dogma que impeça-nos de ouvir pessoas e que às vezes pensam diferente de nós, mas que o Senhor abra o nosso coração para que nós possamos andar cada vez mais alinhados, cada vez mais próximos, cada vez mais condizentes com a verdade do Evangelho nas Escrituras. Te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo, compartilhe, comente, envie para os seus amigos. Deus abençoe.